Saudações, soldado, aqui é o Rezende para mais um vídeo e hoje eu quero começar a nossa série de 10 dias por clamor pelo Brasil. E hoje eu quero trazer uma mensagem para você que realmente pode impactar, mas também ao mesmo tempo trazer dúvida na mente de muitas pessoas. Só que muitas pessoas podem até colocar aqui nos comentários: ah, Gabriel, mas eu não esperava isso de você, não esperava que você falasse sobre isso, não esperava que você ia ter esse posicionamento. E hoje eu quero falar sobre a questão do Rio de Janeiro, do que está acontecendo, o que está acontecendo no Brasil. E como você já deve saber, né, a gente está tendo lá no Rio de Janeiro diversos ataques, diversos tiroteios, enfim, diversas mortes que estão acontecendo. E muitas pessoas se posicionando a favor dos policiais, muitas pessoas se posicionando a favor dos bandidos. Enfim, a gente tem diversos lados políticos, diversas visões, só que eu quero te mostrar aqui através desse vídeo é uma visão que não está limitada a que esse mundo está nos oferecendo de visão, uma visão política nem nada, mas uma visão segundo a Bíblia, porque é isso que realmente importa. É isso que a gente como cristão deve se posicionar a favor ou contra. Não é sobre você ser a favor de matança, não é você ser a favor do crime, mas enfim, você tem um olhar equilibrado, você tem um olhar que realmente está à luz da palavra de Deus. E o que eu quero te compartilhar aqui é uma visão que a Bíblia já nos traz sobre isso. Amém? Então vou estar abrindo aqui para vocês, abrir aqui na hora, lá em Neemias capítulo 1, uma passagem que me chama muito a atenção. Não sei se você já chegou a ler essa passagem, e também Daniel 9, que são, assim, para o contexto que a gente está vivendo, são passagens que realmente elas mostram como que a gente deve agir. Como que um cristão verdadeiro deve se posicionar diante de situações onde está um completo caos, onde está, sabe, pessoas morrendo, destruição por aí. Enfim, como que um cristão verdadeiro ele deve se posicionar em casos como esse. Por isso eu quero abrir aqui Neemias capítulo 1. Olha, vou estar lendo aqui. Neemias capítulo 1, se você for ler, vai falar a partir do versículo aqui, versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Versículo 5, e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e minha casa de meu pai temos pecado. Isso aqui é muito interessante, Neemias capítulo 1, versículo 4 até o versículo 6. Porque o que a gente vê hoje em dia, na grande realidade, na maioria das vezes, são pessoas atacando, dizendo: ah, tem que matar mesmo. Ou então gente dizendo: ah, o policial não pode fazer o seu trabalho, e coisas assim. Então a gente tem diversas visões de pessoas que estão de um lado e do outro. Pessoas que estão de um lado, ambos de um lado extremo, né? A gente vê isso. Só que o que a Bíblia nos aponta é justamente a gente não falar: ah, tem que matar, ou então você não deve zelar pela segurança. Não, a Bíblia fala sobre nós confessarmos os pecados da nossa nação. Porque antes de haver um problema aqui na terra, é porque houve um problema espiritual. Um povo que desonra a Deus, até porque, não sei se você lembra, né, mas se eu não me engano, foi Carnaval de 2020, não sei, 2021, 2022, não sei a data exata. Mas não foi no Rio onde aconteceu o Carnaval, onde zombaram de Jesus, onde Satanás estava levando Jesus, onde Satanás estava batendo em Jesus? Não foi essa afronta que através do Carnaval fizeram contra a figura de Cristo? E aí eu te pergunto, será que nós não estamos colhendo as consequências dos nossos próprios pecados, das nossas próprias blasfêmias? E não é aqui somente dizendo: ah, Deus é um Deus que vai te punir, nem nada. Mas não, é uma questão de que é a semeadura. Você planta e você colhe. É um rumo natural da vida que acontece. Se você parar para pensar, o pecado ele abre legalidade. Se você for ler na Bíblia realmente, abre a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia e começa a ler. Você vai entender todos os problemas que estão acontecendo no mundo. Você vai entender o porquê que o Brasil está passando por essa fase. Por que o Brasil, o Rio de Janeiro, está sofrendo tudo isso? É porque a gente tem permitido que o pecado entre no nosso meio. A gente normaliza o pecado. Afinal, não é o Rio que fica aí com as escolas de samba, imoralidade sexual, crime, luxúria.
Sabe? Drogas, festas, crimes, tantas coisas, roubalheira. E a gente só tem vivido isso. A gente só tem vivido massacres, guerras, sabe? Confrontos e também mortes, diversas coisas, diversos problemas. Isso só acontece porque antes de haver um problema, que é aqui físico na Terra, o Rio de Janeiro, o Brasil tem desonrado a Deus. Eu e você temos desonrado a Deus muitas vezes. Os nossos pecados, a gente tem falhado, a gente tem errado. E como cristãos nós precisamos nos posicionar como pessoas que confessam não somente os seus pecados, porque muitas vezes a gente só confessa os nossos pecados. É muito comum, né, a gente chegar diante de Deus e falar: Deus me perdoa os meus pecados e tudo. Aí tem gente que não é nem específica no pecado. Ou seja, seja específico também no pecado que você tem cometido. E peça para Deus para que Ele tenha misericórdia e a partir disso você busca mudança. Só que também a gente precisa entender como cristão, você tem que fazer assim como Neemias. O que ele fez? Vou abrir aqui de novo, Neemias capítulo 1, versículo 5. Cara, esse detalhe aqui me chamou muita atenção. Se você for ver Daniel 9, acontece a mesma coisa. Daniel estava no cativeiro da Babilônia. O povo judeu estava sofrendo muito. Mas o que Daniel faz? Ele não entra com violência. Daniel, como um realmente servo de Deus, ele não vai ali com brutalidade. É claro que o Estado ele tem diversas ferramentas e tal, mas como que um cristão, como que nós, como igreja, precisamos nos posicionar? Como aqueles que levam a palavra. Porque antes de haver, como eu digo aqui, antes de haver um problema no mundo físico, é porque a gente abriu legalidade no mundo espiritual. É porque nós permitimos isso. É porque eu e você não temos nos posicionado como cristãos que levam da palavra. Muitas vezes aqueles que estão cometendo crimes são aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Quantos aí você já não ouviu falar? Pessoas que se converteram do tráfico de drogas porque alguém levou a palavra de Deus para essa pessoa e agora essa pessoa é um grande pastor, um grande líder. Você vê inúmeros exemplos aí pela internet. Pessoas que eram ladrões, eram traficantes, usuários de drogas, mas depois se tornaram grandes homens e mulheres de Deus. Prostitutas que se converteram e realmente são missionárias, levam o evangelho. É esse tipo de exemplo que a gente precisa ter em mente. Porque cada vida que é perdida, muitas vezes, ao mesmo tempo que sim, ela tem tirado outras vidas, e a gente não pode permanecer impune quanto a isso, tem que ser preso, tem que ser punido da forma correta, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos semear a palavra do Evangelho, porque muitos cresceram, e aqui eu não quero ser senão você vai pensar, o Gabriel está agindo, parece esquerdista defendendo bandido, muito pelo contrário, mas eu quero trazer um olhar bíblico de que, cara, eu como cristão, você como cristão, a gente precisa levar a palavra da verdade, a palavra que liberta, a palavra que cura, porque muitos estão, assim como Paulo, imagina se Paulo é como se fosse um dos chefes hoje do crime, um dos chefes, porque se você parar para pensar, era ele que matava os cristãos, e a partir disso, o que Deus faz? Deus vai de encontro, porque a igreja jejuava, a igreja orava intensamente, a igreja de Atos, ela orava intensamente. Se você for ver, havia união, unidade. Eles compartilhavam no pão, era no dividir do pão e nas orações. Leia Atos por inteiro e você vai entender a essência do Evangelho. Eles intercediam com força, jejuavam com força pela nação, pelo povo. E aí você vai ver Paulo, alguém que matava cristãos e a partir de um certo momento, tem um encontro com Jesus. E com esse encontro, ele começa a pregar o Evangelho. E Deus quer muitas vezes levantar os maiores chefes de facções que existem no Brasil, justamente para que essas almas sejam transformadas pelo nome de Jesus, pela palavra que liberta, pela palavra que muitas vezes precisa ser pregada nos lugares mais escondidos, nos lugares mais perigosos, porque é a palavra que vai transformar. E a partir disso, através dessa palavra, você vai ver que não somente esse pessoal vai ser transformado, mas todos aqueles que muitas vezes estão aos seus redores, realmente. As pessoas que estão ali, né, acompanhando eles, vão ver a transformação que aconteceu na vida deles. E a partir disso, um povo inteiro, que muitas vezes estava no crime, que muitas vezes estava no tráfico, vai ser transformado pela palavra de Deus. Então, assim, cada vida que se perde, cada vida que muitas vezes tem morrido, podia ser uma vida transformada através da palavra de Deus. E através da palavra, mais vidas serem alcançadas, mais vidas serem transformadas.
Amém? Então, o olhar de um cristão deve ser de intercessão. E é por isso que essa série tem como objetivo, durante 10 dias, intercessão e santificação. Ou seja, a gente vai interceder pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro, por toda a nossa nação, porque a nossa nação tem pecado, e a gente tem que entender que nós somos pecadores, mas também se colocar como uma nação pecadora. Nós, como fazemos parte de uma nação, nós também estamos dentro desse ciclo. Nós somos uma nação pecadora. Por mais que você se santifique, nós somos uma nação pecadora. Porque a nossa essência de pecado que foi realmente introjetada no nosso coração. O pecado, a partir do momento que Adão e Eva eles caem, aconteceu isso. O pecado ele entrou dentro de nós. O pecado ele se fez presente. Mas é por isso que nós precisamos nos santificar. Buscar sempre a face de Deus através da palavra dele. Através de uma santificação. É realmente você se abster dos prazeres terrenos e buscar prazeres espirituais. Ou seja, você trocar aquilo que é inferior, que são prazeres terrenos, carnais e tudo, e buscar os prazeres superiores, que é uma comunhão com Deus constante. É uma comunhão em entender quem Deus é. Porque a vida eterna é essa. Conhecer a Cristo, o enviado de Deus, o Filho de Deus. Essa é a vida eterna. É isso que diz lá em João. Engraçado que aqui, voltando no assunto de Neemias 1:5, versículo 4, na verdade, diz: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ou seja, o que ele faz aqui é jejuar. É alguém que confessa, alguém que chora, alguém que lamenta, porque ali em Neemias, o que havia acontecido? Jerusalém estava destruída. Jerusalém, imagina um povo todo, se eu não me engano foi a Babilônia, ou foram os persas também, que destruíram Jerusalém, porque eles tinham saído do exílio babilônico. E ali Neemias ele fica triste, porque, pessoas haviam morrido, sua casa estava destruída, toda uma nação estava destruída. Muralhas tinham sido quebradas. E ali no contexto de Neemias é muito pior do que tem acontecido hoje em dia, porque toda uma nação tinha sido dizimada praticamente. Ou seja, a gente vai ver que havia um caos, havia um desespero para a maioria das pessoas. Mas Neemias, ele entende que é no Senhor que ele precisava recobrar o seu ânimo. Era no Senhor que ele buscava realmente a transformação. Porque nós não podemos esperar no homem, que o homem faça alguma coisa. Mas nós como igreja, nós como servos do Senhor, precisamos nos posicionar como aqueles que, através da justiça, mas também da compaixão, são aqueles que levam a palavra da verdade. Porque muitas pessoas levam simplesmente pensar, o evangelho é bonitinho, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crer não pereça, mas receba a vida eterna. E aí a gente fica só no amor, 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 mas também existe a justiça, porque Deus... Ele enviou o seu Filho porque nós somos pecadores, porque nós falhamos. Toda vez que a gente está pecando, a gente está como se estivesse crucificando Jesus lá na cruz. O pecado, ele abre legalidade. É por isso que tem acontecido tantas coisas no Brasil. E para que haja uma transformação no Brasil, é necessário uma igreja que se posiciona. É necessário um povo que realmente busca uma transformação de mente, uma transformação de coração. Não dominado mais pela luxúria, não dominado mais pela idolatria. Até porque o Brasil é um povo idólatra. Para pensar. O Brasil é um povo idólatra, um povo que se prostitui, um povo que fica admirando diversos artistas. Qual que é a referência do Brasil hoje? Se você for lá fora e falar Brasil, as pessoas vão lembrar Carnaval, Neymar, Anitta, funk, vão lembrar de mulher que se veste quase seminua. Esse é o olhar de lá de fora para o Brasil. Isso indica o quê? Que a nossa cosmovisão, o compromisso centralizador da nossa existência, ou seja, aquilo que faz com que todas as nossas decisões, todas as nossas atitudes sejam tomadas, é a imoralidade, é a luxúria, é o pecado. E aí a gente tem que retomar Deus no nosso coração. Deus precisa ser o centro novamente, voltar para onde a gente realmente nasceu, para onde a gente deveria olhar, para onde a gente foi criado para exaltar. Deveria glorificar a Deus, mas o problema é que o pecado, a gente continua pecando e a partir disso abre uma legalidade para que demônios, para que as trevas ajam. E aí muitas pessoas vão pensar até que as trevas são a solução. Vão pensar que as trevas são luz, porque essas pessoas estão tão cegas espiritualmente, tão cegas, tão ludibriadas com aquilo que o mundo pode oferecer,
Até porque, se você parar para pensar, as pessoas que entram para esse mundo de drogas, crimes e tal, elas são incentivadas desde novas a seguir aquele cara que para eles é referência. Ah, conquistou a Ferrari, tudo, conquistou isso e aquilo. Mas na realidade, o que esse cara fez, o meio para atingir esse fim, foi totalmente equivocado, distante daquilo que Deus espera. Foi roubando pessoas, foi matando pessoas, destruindo vidas, foi pregando imoralidade, cantando coisas que desagradam completamente a Deus, que destroem a mente dos seres humanos, destrói a nossa geração. E aí a gente precisa entender que através de uma mudança da nossa mente, do nosso coração, que a gente vai ver uma mudança em todo o Brasil. Para que antes você veja uma transformação em toda uma nação, você também precisa pregar uma transformação dentro de ti, dentro da sua própria casa. Porque através das famílias, aí vai começando na sua família, depois a sua família vai expandindo para outras pessoas, e outras famílias, e outras famílias, e outras famílias, até que uma nação é incendiada. E aí, o problema é que o Brasil está paralisado há muito tempo, tanto por governos que muitas vezes são corruptos, né, a maioria, governos que, sabe, têm levado o Brasil a afundar cada vez mais, músicas que pregam imoralidade, sabe, eu fico impressionado com o nível que a gente já chegou nas músicas. E olha que eu não ouço essas músicas, mas de vez em quando, né, aparece alguém que, sei lá, na rua, com um som alto e tal. Mas olha o nível das músicas. Já parou para pensar nas letras que são cantadas, que as pessoas simplesmente absorvem isso? Acostumou com esse tipo de imoralidade? E é isso que o sistema quer que você pense. É isso que Satanás quer fazer com a sua vida. Te fazer uma pessoa acomodada com o pecado, uma pessoa que acostumou com o pecado, acostumou ali com as trevas. Então a gente precisa retomar o nosso olhar para Cristo. Precisa retomar o nosso olhar para Jesus. Porque é isso que vai fazer com que o Brasil seja transformado. É através da pregação do Evangelho, é através da gente levar a palavra de Deus, que toda a nossa nação vai ser transformada. Não é através da violência, não é através de morte, mas é através da palavra da verdade. Porque ela é viva, verdadeira e eficaz para transformar. Ela é como espada de dois gumes que separa ossos e medula, separa a alma e espírito. É a palavra que liberta. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém? Então, assim, entenda que o problema do Brasil é que a gente é um povo idólatra. É um povo ludibriado pelos prazeres terrenos, ludibriado pelos prazeres carnais. Já foi dominado pela luxúria, dominado pelas drogas, dominado pela prostituição, dominado por tantas coisas. E nós precisamos retomar a essência do que é o Evangelho. Precisamos retomar aquilo que Deus realmente nos criou, retomar o nosso local de existência, que nós fomos criados para exaltar a Deus. E a partir do momento que a gente exalta a Deus, a gente vê uma transformação, não somente no seu coração, mas também em toda uma nação. Até porque o Brasil tem diversas promessas aguardando, mas a gente precisa também se posicionar. Você vê já uma geração se levantando, mas nós precisamos eu espero que esse vídeo alcance as pessoas certas. Pessoas que realmente vão se posicionar, pessoas que vão buscar jejuar, pessoas que vão buscar verdadeiramente confessar os seus pecados, uma vida de santificação, uma vida que realmente agrada a Deus. Uma vida que chora por aqueles que estão morrendo, chora por aqueles que estão sofrendo, chora pelas famílias que estão desesperadas e que são muitas vezes, sabe, acovardadas todas as vezes. Sofrem as maiores covardias possíveis. E nós temos uma promessa sobre essa nação. Quantos pregadores, quantas pessoas, homens de Deus, já não profetizaram sobre essa nação? Já não profetizaram sobre como o Brasil seria um celeiro das nações, como enviaria pessoas. E aí é um povo que, por causa da sua intimidade que pode ter com Deus, tem desviado essa intimidade que deveria ter com Deus para ter uma intimidade sexual com coisas que desagradam ao Senhor, intimidade com as drogas, intimidade com o crime, porque Deus escolheu o Brasil para que seja um povo de intimidade, um povo que realmente conhece a Deus, um povo que busca mais a Ele. Só que a gente precisa se posicionar como cristão, a gente precisa buscar a confissão, a gente precisa buscar a transformação. Eu não sei como é que a sua vida está hoje, se você está preso pela luxúria, se você está preso pelos prazeres carnais, e eu quero te convidar, aqui no primeiro link da descrição,
Tem um quiz que você pode fazer e descobrir como é que está o seu nível e tal. E a partir disso também tem uma surpresa. Por um valor muito especial, você recebe 3 e-books mais um planner para você se libertar dessa vida de uma vez por todas. A gente une neurociência e a palavra de Deus para que você possa ter êxito nessa sua luta contra a imoralidade, contra a luxúria, porque esse é o objetivo desse canal, te ajudar, para que você seja uma pessoa transformada, uma pessoa que realmente pode ter uma mentalidade nova, é diferente da maioria. Amém? Então eu quero finalizar com uma oração e para que Deus ele possa abençoar a sua vida, para que a gente possa continuar. No próximo dia, amanhã, eu te espero para que você também possa estar intercedendo. Então jejue, ore, clame por essa nação, porque é através do seu clamor, através da sua oração, através do seu posicionamento, que o Brasil vai mudar. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Deus, por mais esse dia, por mais essa oportunidade, te agradeço por cada alma que está assistindo esse vídeo nesse momento. E assim, Pai, eu coloco cada vida aqui diante do teu altar, para que haja transformação, Jesus, na vida e nos corações de cada um aqui. Pai, eu declaro, Senhor Deus, que o Senhor se faça presente cada dia mais no coração dos teus filhos. Que o Senhor gere fome e sede da tua presença. Fome e sede de te buscar, para que, Pai, quando eles quase não estiverem prestes a fazer o seu devocional, o Senhor gere fome e sede, para que eles vão lá e possam desfrutar da tua palavra, orar e buscar ao Senhor cada dia mais. Pai, que eu já oro também para que o Senhor tenha misericórdia sobre essa nação. Tenha misericórdia de nós somos um povo pecador, um povo imoral, um povo mentiroso, um povo que tem pecado contra ti. Um povo, Jesus, que é corrupto, um povo, Jesus, que tem se distanciado das tuas promessas por causa das nossas multidões de pecados, Jesus. Pai, nós pedimos ao Senhor, assim como a tua palavra diz, vinde então e argue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. E a partir disso, Pai, que o Brasil possa ser esse, um povo que é lavado e remido pelo teu sangue, que é transformado e purificado pela água que escorreu lá naquela cruz, quando o Senhor já não tinha mais sangue, escorreu a água do Senhor. E assim, Pai, que haja um mover do Senhor, que haja uma transformação, Pai, que haja um povo transformado, e assim nós nos colocamos, Jesus, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós somos um povo pecador, um povo que necessita cada dia mais da tua graça, que necessita do teu toque, necessita da transformação. Pedimos ao Senhor para que o Senhor toque nos chefes mais, escondidos de tráfico que existem. Pedimos ao Senhor para que o Senhor vá nos líderes, Pai, para que o Senhor vá naqueles que muitas vezes têm organizado tudo e gere transformação no coração deles. Para que, Pai, o teu evangelho, a tua graça transformadora, a tua graça que é irresistível, o teu Espírito Santo vá de encontro àquelas almas, para que haja transformação na vida de muitos e muitos, Jesus. Porque nós cremos que é a tua palavra que liberta, é a tua palavra que traz vida, é a tua palavra que traz transformação. E assim nós te agradecemos e te glorificamos em nome de Jesus. Eu oro e te agradeço. Amém e graças a Deus. Então, se você não é inscrito nesse canal, eu já peço para que você se inscreva, porque o objetivo aqui é realmente para que a gente possa desenvolver a sua mentalidade, desenvolver todas as áreas da sua vida e você possa ser uma pessoa cada dia mais temente ao Senhor, uma pessoa que se fortalece espiritualmente, uma pessoa que cresce realmente em glorificar a Deus. Esse é o objetivo desse canal. Fazer uma pessoa liberta dos vícios, uma pessoa liberta do pecado, uma pessoa que se santifica. Um homem de verdade. Sobre você virar um homem de verdade. Um jovem que se transforma em um homem, segundo a palavra de Deus. É isso. Então eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Compartilha para que mais pessoas também possam estar nessa mesma linha de raciocínio, nessa mesma mentalidade de que, cara, não é através de você matar, não é através dos esforços humanos que nós vamos conseguir resolver os problemas. Mas sim, nós precisamos resolver através da justiça diversas coisas, mas o nosso principal problema é o pecado. O nosso principal problema é porque nós nos acovardamos de pregar o Evangelho. E é por isso que eu te convido a você se posicionar. Então já se inscreva nesse canal, compartilha, coloque seu comentário para eu saber o que você achou, se você chegou até esse vídeo, se chegou até o final desse vídeo. Então é isso, soldado. Saudações, até o nosso próximo vídeo. Te espero amanhã para que você clame pelo Brasil, para que você realmente veja um Brasil transformado. Então jejue, ore, busque ao Senhor. A palavra, a transformação está nisso, da gente realmente se posicionar, sermos cristãos que são ativos no mundo espiritual.